Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Dele, que diz assim: Boa tarde, André. Realmente, boa tarde. Hoje é boa tarde. Hoje eu comecei a gravar à tarde os vídeos. Vou te contar um pouco da minha história. Conheci a fulana de tal na casa de uma amiga em comum 4 anos atrás. Nos apaixonamos. Ficamos juntos durante 3 meses, isso em 2010. Ela tinha um tio aqui perto que não aprovava nosso namoro. Ela morava na casa dele. Então, nesses 3 meses juntos, o tio dela ligou para a mãe dela, que estava em... Tá, não vou falar onde, tá? Para não ficar identificando muito. Para mandar a fulana de tal, que é ela, né? Para São Paulo, onde o pai dela mora. E então ela teve que ir embora. Os pais são separados. Neste período que ela ficou lá, nós terminamos por telefone. Ela foi para... Tá, não vamos especificar a data aqui. No final do ano de 2010, ela já era maior de idade. E arrumou tudo lá onde ela estava com o pai e fugiu para uma cidade aí de Minas Gerais, onde moramos, para voltar para mim. No começo eu não queria voltar com ela não, por ter terminado comigo por telefone. 3 meses depois, resolvi voltar com ela. Fomos morar juntos. Até a data do dia, não é? Nesse ano de 2014, quando terminamos. Nosso término foi por causa de mim. Ela me chamava para ir ao cinema e eu não ia. Me chamava para ir ao teatro e eu não ia. Eu só fazia as coisas que eu gosto. Exemplo, ir a barzinho, cachoeiras, praias, casa de amigos para churrasco. Minha idade para ela, eu 30, ela 21. Talvez seja por mentes diferentes, não sei. Sim, né? Bom, por aí vocês veem que realmente a questão de idade não quer dizer nada. Porque se você fosse parar para pensar em termos de idade, então ela tendo 21, sendo 9 anos mais nova que você, era para ela querer badalação então, não é? Barzinho, praia, ir para casa de amigo. E não, é o inverso, não é? Ela tem 21, mas ela queria cinema, teatro. E aí você diz assim, eu não ia, só fazia as coisas que eu gosto. Tá, uma coisa, aí você coloca assim, talvez seja por mentes diferentes. Meu querido, todos nós temos mentes diferentes. Ou seja, somos seres únicos, somos individuais e únicos. Todos nós temos a nossa personalidade, as nossas características únicas, que nos caracterizam como indivíduo. Até mesmo gêmeos univitelinos têm a sua individualidade. São indivíduos únicos, que têm características próprias, que o distinguem de todos os outros seres humanos. Agora, veja bem, é por isso que eu falei isso hoje no meu programa no rádio. Eu falei o seguinte, estava dentro de alguma frase lá, eu falei o seguinte, eu não concordo com aquela frase que o povo joga, né? Às vezes o povo vai jogando um monte de coisa e não pensa muito, não reflete naquilo que falou. Que é, os opostos se atraem. Às vezes a gente diz que os opostos se atraem, eu entendo que quando você diz que os opostos se atraem, no sentido de, por exemplo, um gordo gostar de uma magra e a magra gostar do gordo, opostos se atraem. Nesse sentido. Mas, até aí tudo bem, não é? Claro, quem disse que porque a pessoa é gorda tem que namorar gordo? Quem disse que porque a pessoa é magérrima tem que namorar magérrimo?
Aí já entra dentro de um critério estético e de como a pessoa gosta, o que atrai, aí é diferente. Só que as pessoas dizem de opostos em termos de comportamento. Em termos de comportamento, eu não acredito que os opostos se atraem. Eles podem até sentir atração física. Porém, em termos comportamentais, eles vão estar tão distantes que aí vai gerar um monte de briga. Isso aí vai gerar um monte de desgaste. Na amizade é assim. Você pode ver. Nossos amigos, a gente sempre tem afinidade com pessoas que se assemelham a nós. Não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, André, eu me pauto muito pela honestidade. Eu não conseguiria ter como melhor amigo uma pessoa totalmente desonesta. Não conseguiria. Então a gente parte do princípio da afinidade. Eu não suportaria viver ao lado de uma pessoa desonesta. Assim como uma pessoa que, por exemplo, destrata outros por causa de cor da pele, ou seja, por causa de raça, por causa de condição social, por causa da orientação sexual. Eu não conseguiria viver ao lado de uma pessoa que vive destratando outras por alguma dessas características, porque isso não condiz comigo. Destratar alguém por causa de raça, por causa de condição, classe social, por causa de grau de escolaridade, por causa de orientação sexual, jamais eu gostaria de ter ao meu lado pessoas assim. Então a gente vai selecionando, no nosso círculo de amizades, pessoas que não são opostas a nós. A gente seleciona e vai colocando e vai purificando pessoas que se assemelham aos princípios que nos norteiam. Em relacionamento, eu vejo que é assim. As pessoas, elas podem até ter uma forte atração física num primeiro momento, porém quando elas começam a conviver, quando existe muita diferença comportamental, vai surgir muita briga e vai ter muito desgaste. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, quando você diz assim, que você só fazia as coisas que você gostava, aí, meu querido, sinto muito, mas aí também já é egoísmo. Não é? Egoísmo. Porque uma coisa são princípios diferentes. É nisso que eu falo de opostos, em princípios. Honestidade, princípio da fidelidade, são princípios muito profundos que nos norteiam. Outra coisa são aqueles gostos mais superficiais. Eu gosto de ir à praia, ela não. Ela gosta de teatro, eu não gosto tanto, eu não gosto de teatro. Então você concorda que aí já são gostos mais superficiais. Não são princípios que norteiam. Porém, aí é necessário haver o quê? Aí é necessário haver sempre uma interação, um aparar de arestas, porque isso são coisas que podem ser contornadas, com certeza. Poxa vida, um final de semana, por que ela não pode pegar uma praia com você? Ir num churrasco com seus amigos, os amigos não vão estar lá com as namoradas deles também? Agora, e por que você não pode ir num teatro com ela? Por que você não pode ir num cinema? Agora, quando nunca eu quero fazer, aí eu já começo a me colocar numa posição muito pretensiosa. Muito pretensiosa e nunca abro mão, nunca cedo. Como que isso se apresenta para outra pessoa? A outra pessoa entende isso como o quê? Não está nem aí para mim.
não se importa nem um pouco em querer me agradar. E está errado em pensar assim? Eu não considero errado. Eu considero que eu pensaria da mesma forma. Não se preocupa o mínimo de fazer um agrado e fazer alguma coisa comigo, uma coisa que eu gosto de fazer. E quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente quer que a relação funcione, a gente quer fazer alguma coisa, quer estar ao lado da pessoa. A gente quer fazer, a gente sabe o que a pessoa gosta. Por mais que aquilo de repente não nos agrade. Não é ir lá também e ficar com cara feia. Já sai de casa com aquele bico, já sai batendo porta. Então nem adianta ir. É assim que vai ser feito? Vamos nessa porra desse teatro então. Vamos embora. Vai, vamos embora. Bom, então acabou. Já destruiu a peça. Já acabou, ela não vai conseguir assistir, já perdeu, já acabou o teatro. Pelo menos eu fui aí. Não queria vir? Não queria vir? Tamo aqui, nessa porcaria aqui. Acabou. Acabou então. É isso que as pessoas não entendem. No dia em que terminamos, ela me chamou para ir sair com amigos dela da empresa em que ela trabalha. Só que eu tive um contratempo, tive que resolver uma emergência do meu trabalho, tive que sair. Estava eu no centro da cidade, próximo a uma maternidade, recebo uma ligação da minha ex-mulher, me perguntando se eu poderia pegar ela no hospital porque ela tinha acabado de ganhar neném. Eu falei que só iria resolver um problema, que depois eu passava lá e pegava ela. Aí a minha namorada me liga, brava, me pergunta por que eu ainda não tinha chegado. Falei para ela que chegaria no barzinho dentro de meia hora. Porque a minha ex tinha ganhado neném e me pediu uma carona. Mas ela não quis nem saber. Nós brigamos ao telefone, eu falei com ela que já estava chegando, mas ela falou comigo que não precisava eu ir mais, porque o pessoal já estava indo embora, e eu insistindo para ela me esperar. Então eu fiquei chateado com ela, falei que então iria sair depois para beber, depois de uma hora ela me ligou me pedindo para eu ir buscá-la. Falei que não iria buscá-la. Então, olha, você vê que coisa, meu querido. Aí é que tá. Tantas coisas, não é? Eu nunca fazia nada que ela queria. E aí, às vezes, uma situação em que de fato é justificável, a sua ex está lá na maternidade, pede se você não pode pegá-la, você vai. É uma situação que, sim, é justificável, aí aquilo ali muitas vezes é a gota d'água. Então, tantas outras situações foram acontecendo em que você foi colocando sempre a sua vontade, a sua vontade, a sua vontade, e aí uma situação em que de fato é justificável, ela se torna injustificável devido ao acúmulo de coisas. Então eu não consigo compreender o que é compreensível. O que é compreensível se torna incompreensível por causa daquele volume de situações que já vem, né, se acumulando. Então, neste momento, ela veio em casa, pegou algumas coisas, foi dormir na casa de uma amiga dela. André, já não consigo dormir em paz, não como, só tenho ela na minha cabeça, eu a amo muito, já tentei de tudo quanto é jeito, já mandei flores, mensagem, liguei e nada. Ela só fala que é para eu pensar em mim, para eu respirar, para eu me cuidar. O buquê que eu enviei, a moça que entregou a ela falou que ela adorou. Logo depois, ela me mandou uma mensagem falando que eu sou incrível mesmo, me agradeceu pelas flores, depois falou que eu só dei valor a ela depois que ela foi embora. Liguei para ela pedindo para voltar, que eu iria melhorar, que eu a amava muito. Ela não quis me responder, sempre falava a mesma coisa, que era para eu me cuidar. Logo em seguida me enviou uma mensagem com os seguintes dizeres: desapareceu o que um dia nós fomos. Não quero voltar. De verdade eu não consigo, sinto muito, se cuida. Essa foi a última mensagem dela. Meu querido, e esta é a realidade, e é a partir dela que você tem que se orientar. Ai, André,
É a partir disso que você tem que se orientar. Aí é que tá. Às vezes as pessoas dizem, mas eu devo tentar alguma coisa ou não? Você tentou, não tentou? Não tentou ligar, não mandou mensagem, mandou flores, não sei o quê. E qual foi a última coisa? Foi isso, não foi? Não quero voltar. Desapareceu o que um dia fomos. É por isso que eu digo que o amor é uma construção e acontece também, assim como houve a construção do amor, acontece também a desconstrução. Desapareceu, implodiu. Assim como a construção vai acontecendo, a implosão também acontece. A desconstrução. Desapareceu o que um dia fomos. Eu olho e não enxergo mais. Eu não enxergo mais nós dois. Eu não enxergo mais aquela construção. Aquela construção ficou lá atrás. Aquela construção, aquilo que eu queria e que eu achei que a gente tinha construído, mas depois tudo aquilo que foi acontecendo, não só da sua parte, viu? Porque relacionamento são as duas pessoas. A desconstrução vai acontecendo, tijolo a tijolo, vai caindo aqui, vai caindo ali, aí eu olho e não enxergo mais. Desapareceu o que um dia fomos. Sinto muito, de verdade, sinto muito. Se cuida. E aí você tem que se orientar a partir disso. E agora edificar a sua construção a partir desta afirmação. A partir da análise desta realidade. Você tentou. Se fosse dizer, eu não tentei. Não, eu tentei, eu quis falar que iria melhorar, eu quis, de fato, eu enxerguei o que eu de fato enxerguei o que eu precisava mudar em mim. Não falei só porque queria ter ela de volta, mas enxerguei o que de fato precisaria mudar em mim. Vi o que de fato... Então agora, eu me reconstruo a partir destas certezas. Destas certezas, se você chegou à conclusão que de fato você precisa mudar, que tem, quando está num relacionamento, antes de valorizar depois que perde, não é? Deixa eu valorizar já, deixa eu começar a enxergar mais a outra pessoa, apesar, como o termo você utiliza, apesar de termos mentes diferentes, apesar de termos características diferentes, personalidades diferentes, porque somos indivíduos únicos, mas eu preciso enxergar também a outra pessoa, ceder também, perceber o que agrada a outra pessoa, me colocar mais dentro da relação para fazer a relação dar certo. Aí, então, agora eu de fato estou me reconstruindo. Então, eu assumo o meu processo de mudança, mas não mais com ela, porque ela não quer mais, porque ela já não enxerga mais. Agradeço a atenção que você tem dado a milhares de pessoas que sofrem por amor. Meu querido, eu que agradeço pela sua participação e que você empreenda o seu processo de reconstrução. Que você... a gente sempre tem que aprender a partir das situações que nos abalaram. A gente não pode ficar debaixo dos escombros, já que eu estou usando a construção, não podemos ficar debaixo dos escombros. Não podemos ficar debaixo ali daquelas pedras, daqueles tijolos que caíram sobre nós. Mas utilizemos eles para edificar o caminho pelo qual a gente vai trilhar. Para edificar as escadas que nos farão sermos melhores. Certo? Que você faça essa reconstrução por você. Por você. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se! Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.